Oi, pessoal! Boa noite! 7 horas de sábado, começando mais uma live do Tools for Life, onde a gente apresenta ferramentas para a gente ter uma vida mais zen, mais feliz, mais plena. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma live que eu apresento junto da minha irmã, Kelly Jabbour, que é psicóloga, terapeuta holística, e nessa temporada a gente está fazendo o grupinho de estudos do livro do Dr. Joe Dispenza, Como se Tornar Sobrenatural. Então vão chegando, também fico esperando ansiosamente por esse momento. Adoro ver que vocês entram todos de uma vez. Já estavam contando as horas, né? Sábado tem se tornado um dia muito especial da minha semana, porque eu passo o dia imbuída nesse tipo de assunto, nesse tipo de aprendizado, de conhecimento maravilhoso que nos inspira, que faz com que a gente tenha brilho no olhar, que faz com que a gente se sinta expandindo, crescendo, aprendendo. É muito bom, né? Isso não tem preço. Isso alimenta a nossa alma. Estamos aqui para isso e juntos nós somos mais fortes. A gente aprende junto, a gente não se sente sozinho nessa jornada, a gente tira as dúvidas uns com os outros, a gente fica muito feliz de ver que vocês ficam amigos entre si. E ó, hoje eu tenho várias novidades para contar. Deixa eu chamar minha irmã para a gente contar juntas. Me deu um calor agora. Tá friozinho aqui no Rio, meio nublado, mas agora com essa luz. Oi, Kel! Olá, tudo bem? Olhei para você, associei a lembrança de colocar o fone. Foi só. Sim, pois é. Porque muita gente está nos ouvindo no Spotify, né? Então temos que ficar ligados também nessa parte sonora. Tudo bom, pessoal? Beijos para todo mundo. E aí, Lilzinha, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu fiquei o dia inteiro nessa função do Dr. Joe Dispenza. E está acontecendo uma coisa muito grave comigo. Eu acho que eu estou me apaixonando por ele. Em breve iremos lá pessoalmente conhecê-lo. Será maravilhoso, Gente, né? ele é Vocês estão demais, Kel. mentalizando Hoje eu isso no assisti Quantum, a vários nossa vídeos. excursão? Hoje eu assisti vários vídeos no YouTube do Dr. Joe Dispenza. Eu até salvei alguns e a Kel travou. Eu até salvei alguns lá no nosso canal. Deixa eu já logo lembrá-los de nos seguir aqui no Instagram, Tools for Life. A Toti, nossa querida assistente, está sempre aqui. Ela vai escrever direitinho para quem é novo, para quem está chegando. Isso ajuda a gente, isso fortalece o nosso grupinho. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, Tools for Life. No podcast do Spotify, você pode ouvir como podcast também, essa nossa live de sábado. Olha quem chegou. E então a gente está em todas as plataformas praticamente, aqui no Instagram, no Spotify e no YouTube, tá? E é legal ter vocês com a gente em todos os lugares também. Você pode ouvir em formatos diferentes e a gente precisa fortalecer esse nosso grupinho para a gente poder crescer cada vez mais. E quando vocês se inscrevem, quando vocês curtem, quando vocês comentam, esse tal de algoritmo entende que a gente é relevante e espalha para mais pessoas. E fora que você recebe as notificações. Quando tem um episódio no ar, quando a gente estiver ao vivo. A gente tem planos de começar a fazer ao vivo no YouTube também. Estamos fazendo vários aprimoramentos aqui para a gente alcançar mais pessoas, para a gente crescer com o nosso projeto, justamente porque a gente está muito feliz com ele. Acho que é o sonho que a gente sempre teve. A gente fez vários outros trabalhos durante a nossa vida, a gente pegou vários caminhos diferentes, mas dessa vez que a gente chegou aqui, desde que a gente chegou, a gente está se sentindo muito realizada. Eu e Kel, a gente fez uma reunião ontem e a gente estava falando isso uma para outra. O quanto que está sendo gostoso, o quanto que está sendo gratificante, o quanto que está sendo importante fazer esse trabalho, não só para vocês, que sempre nos agradecem e tudo mais, mas para a gente também, porque é uma super realização, né, Kel? Sim, com certeza. E aí a gente conta com vocês, né, gente? Porque à medida que a gente for crescendo, a gente pode também ir dedicando mais o nosso tempo, né, para realmente focar nessas atividades do Tools, né? Poder cada vez mais criar coisas para vocês, né? A gente vai se Exatamente. desenvolvendo juntos. Me dá só um Conta um segundo, pouquinho, Liu, porque me deu... aproveita e já faz uma
né, um resuminho do que a gente falou sobre a programação, retomar um pouco o nosso cronograma, dividir isso com eles? O que você acha antes da gente entrar no assunto do capítulo de hoje, que é super interessante, Mind Movies? Pareceu que eu tirei a blusa e fiquei sem nada, né? Mas eu tô com uma blusinha aqui, tá, gente? É que me deu um calor, eu tô com o cabelo molhado, mas sei lá, me deu um quentão. Acho que é energia. É energia, com certeza. Deixa eu, deixa eu, assim parece que eu tô sem nada, né? Engraçado. Deixa eu falar, as coisas que a gente combinou, né? Ó, pessoal, anota Isso. aí. A gente vai fazer Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural, até o dia 2/10. Ou seja, tem mais 4 lives, tá? A gente vai falar hoje sobre Mind Movies e o caleidoscópio. Na próxima vai ser Meditação Caminhando. Depois Espaço-Tempo, Tempo-Espaço. E depois a glândula pineal. A gente escolheu esses 4 capítulos que são os mais importantes, porque os 2 últimos capítulos que a gente cortou, ele fala muito do trabalho dele, da oficina dele. Quem tem um livro, super leia. Lê isso, porque é importante também, mas não necessariamente para a gente fazer uma live sobre o assunto, que aqui a gente está facilitando o entendimento do livro. E esses 2 últimos capítulos a gente não viu essa necessidade e a gente quer ainda trazer mais um livro antes de acabar o ano. Então a gente vai até o dia 2/10 com o Dr. Joe. Depois, sempre que acaba um livro, acaba uma temporada, a gente faz a festa da firma, ou seja, uma live com vocês, seguidores, é onde a gente quer ouvir vocês, tirar dúvidas, comemorar, compartilhar nossas vitórias, nosso crescimento e tudo mais. Então, essa live vai ser no dia 9/10. Aí, a gente escolheu um livro menorzinho, mais simples e menos didático, menos científico, para a gente terminar o ano, porque ia faltar acho que 7 ou 8 lives, não dava para fazer mais um livro cabeção como esse. Então a gente pegou um livro que é um super sucesso também, que se chama 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Foi a Kel que sugeriu e eu adorei a ideia, porque ele é um livro atemporal, maravilhoso. O Deepak Chopra é um cientista sinistro, assim, muito admirável, renomado, reconhecido no mundo inteiro, vale a pena ouvi-lo, né, ou lê-lo, e é um livro curtinho, mas muito poderoso. Então a gente vai finalizar o ano com esse livro. Talvez vocês nem precisem comprar, porque ele é simples. A gente vai debater aqui na live. Quem quiser comprar, óbvio, sempre é bom. A gente já tem o livro em casa, eu e a Kel. E aí a gente finaliza o ano no dia 27/11. Então, o 7 Leis Espirituais de Sucesso vai de 16/10 a 27/11. São 7 lives, porque são 7 leis. E aí, depois dessa terceira temporada do nosso ano, a gente vai ter outra festa com os seguidores. Outra festa da firma, que é no dia 4/11. Essas festas são todas virtuais, hein, gente? É tudo aqui. No dia 4/11. Aí, eis a grande novidade. Depois disso, no dia 11/12, a gente está querendo promover um encontro presencial. É claro que isso vai depender das circunstâncias do mundo até lá, vai depender de alguns fatores. Então, a gente vai falar disso ao longo desses próximos meses, mas a gente quer muito fazer um encontro presencial. Alguns de vocês estiveram lá com a gente quando a gente fez um encontro do nosso projeto que se chamava Fluir, que a gente fez em dezembro também, bem pertinho do meu aniversário, acho que foi um dia antes do meu aniversário, esse seria 3 dias antes, que é para a gente se unir, confraternizar, se conhecer, trocar experiências, e a gente vai chamar esse encontro de Encontro das Águas, porque está cada um num cantinho participando desse nosso grupo, fazendo essa jornada, né? Fazendo esse aprendizado, e nesse dia vai ter o Encontro das Águas, cada um vai vir com a sua energia, com a sua vibração, para a gente se encontrar e trocar ideias, se conhecer. Vai ser muito legal, né, Kel? Sim, todos os rios, né? Cada um está num rio, num lugar, desembocando lá no mar. E vamos Exatamente. formar, né, o encontro das águas ali, super emocionante, para a gente poder também confraternizar presencialmente, né? Então, dia 4/11 nós temos esse Exatamente. encontro online. E depois, em seguida, no outro sábado, uma oportunidade também para quem puder da gente se encontrar presencialmente, até porque mais do nosso corpo é 70% feito de 4 do água, né? 12, Então a 4 gente do ficou pirando 12. nisso, o encontro de corpo também, né? O encontro das águas. Kel, 4 só do 12, retificando, 4 do isso, 12 e depois verdade. 11 do 12. Então, 4 do Isso, 12 é 4 do online e 12 11 do online. 12
presencial. Sim, sem contar, gente, deixa eu só falar rapidinho. Esse livro é As Sete Leis Espirituais de Sucesso, do Deepak Chopra, que também é um físico quântico. Então a gente segue nessa mesma linha, né, fazendo uma ponte entre ciências e espiritualidade. Mas a gente pensou que é sempre legal a gente tentar revezar um pouco. Um livro mais técnico, muita informação científica, como é o Dr. Joe Dispenza, né, o livro dele. E depois, igual a Profecia Celestina, que ele é um pouco mais filosófico, um livro um pouco mais leve, para agradar também a vocês, né? Porque cada um tem um estilo. Às vezes tem gente que pode ficar com um pouco de cansaço, preguiça, né, mental, de falar assim, ai, vendo essas coisas muito científicas, muito técnicas. Então, assim, ele traz as informações já para você praticar na sua vida, mas ele, lembrando que ele é um físico quântico, então não é uma abordagem simplesmente religiosa ou espiritual, entendeu? Ele traz uma coisa prática para a gente trazer realmente essas preciosidades, essas pérolas lá da física quântica, mas já de uma maneira, num olhar espiritual da nossa própria vida, um pouco como a Profecia Celestina, é um pouco aquela pegada, para quem não conhece, tá? E ele é objetivo, ele é curtinho, né, gostoso, é fluido, dá pra gente debater, filosofar, tá? Mas não tem tanta informação técnica do cérebro, neurociências, né, como o Dr. Ainda Joe. falta, vamos terminar Isso, de esse mês concentrar ainda aqui no estamos Dr. aqui. Joe. E, Sim. assim, essas informações todas a gente vai passar por escrito, então estejam presentes nas nossas redes sociais, porque vai ter tudo lá, inclusive o local. A gente vai precisar da ajuda de vocês, porque a gente está na dúvida se a gente faz Rio ou São Paulo. Então, a gente precisa saber o que é mais viável para vocês, para a maioria de vocês, fazer no Rio ou fazer em São Paulo. Como eu tinha pensado que cada um ia trazer o seu rio para desembocar no mar, a princípio eu tinha pensado no Rio. Inclusive, a gente podia até pensar de algum jeito, fazer na praia, não sei, dezembro, né? É sol, mas por enquanto é só uma ideia. Primeiro vamos decidir a cidade, né? Vamos decidir a cidade. Rio ou São Paulo? Deem a opinião de vocês. A gente vai levantar uma enquete nos stories do Tools, para vocês votarem. Já tem um monte de gente dizendo São Paulo, Bahia. Não, Rio, São Paulo, gente. No momento, vamos focar em Rio, São Paulo. Depois a gente vai estar indo para Califórnia para visitar o Dr. Joe e outros. Gente, até porque depois a gente faz as nossas excursões espiritualistas. Mas, por enquanto, é o encontro das águas em Rio ou São Paulo. Né? A gente quer saber onde fica mais fácil da gente se encontrar, tá? Toti, vai computando aí mais ou menos o que o pessoal consegue ir. Porque vamos tentar não falar junto, porque anula a voz do outro. Toti, vai computando mais ou menos o que o pessoal está dizendo aí, que a gente não consegue dar conta de ler e falar ao mesmo tempo, mas a gente vai fazer uma enquete ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, para definir esse lugar. Então, vamos mentalizando aí no nosso Quantum, vamos canalizar isso para fazer isso acontecer. Já pensou, gente? Que legal a gente se encontrar, a gente trocar experiência. Não vai ser só um encontro, só tipo uma festinha. Vai ser um encontro de aprendizado também, um workshop, vai ter um monte de coisa para a gente aprender junto, várias práticas presenciais, várias experiências, a gente ainda está confabulando tudo. E, como se não bastasse, ainda tenho mais uma novidade boa para contar para vocês. A gente está se virando aqui para trazer o curso ainda esse ano para vocês. A gente já começou a prospectar, e eu ainda não vou passar as informações porque elas ainda não estão certinhas, mas vamos mentalizando e torcendo porque vai sair em breve, tá? Só isso que eu vou dizer por enquanto, mas já está tomando forma, já está vindo lá do Quantum e virando partícula. Então vamos começar? Depois a gente fala mais na live dos seguidores, a gente troca mais ideias. Vamos finalizar Dr. Joe Dispenza em grande estilo nessas últimas 4 lives. Vamos dar tudo da gente, vamos se dedicar, vamos fazer a prática dos exercícios que ele ensina, porque ele mesmo sempre fala nos vídeos, não é só ler, não é só se informar. Essa é a primeira parte, é o primeiro passo, mas é muito importante que você se dedique, é muito importante que você pratique, que você experiencie tudo que ele está explicando para a gente. Tá? A Kel tem feito esse material extra das meditações, estão todos lá, tanto no meu canal do YouTube, youtube.com/ellenjabur, quanto no YouTube do Tools. Então, vocês estão rodeados aí de tudo que a gente está criando para vocês, tá? Não dá nem para reclamar, que tem em todos os lugares, em vários formatos, e é isso aí. Eu fiquei muito empolgada com esse 8º capítulo. Hoje a gente vai falar sobre Mind Movies e Caleidoscópio, porque o Dr. Joe Dispenza ele é muito inteligente, gente, é impressionante. Ele nesse capítulo, é como se ele desse um grãozinho
em cada capítulo, e nesse capítulo ele meio que junta todos os grãos e faz você ter aquele momento, "Ah, entendi tudo, sabe? Eu, pelo menos, me emocionei lendo esse capítulo, não é nada demais, assim, ele só explica duas técnicas, que é a do Mind Movies e a do caleidoscópio, mas o jeito que ele juntou as peças, me tocou muito. Parece que o quebra-cabeça se encaixou e formou aquela primeira imagem, assim, sabe? Que você já começa a entender o que que é o desenho final. Ainda falta, né? Ainda faltam 3 capítulos super importantes, mas aquela imagem central já tomou uma forma, assim. Foi o que eu senti hoje, preparando essa live para vocês, lendo o capítulo e sublinhando as partes mais importantes. Lembrando que a gente não fala tudo, porque não dá 1 hora só de live, mas a gente ressalta as partes mais importantes. Né, Kel? Você quer comentar da sua experiência ou para você foi normal? Outros capítulos te emocionaram mais? Como é que foi, antes da gente entrar no assunto em si? Eu acho que ele realmente deu aquele upgrade, assim, ele complementou muito bem, né, o que a gente vinha falando, justamente, inclusive no anterior, tudo que a gente vem falando, mas no anterior ele falou sobre a questão da coerência cardíaca, né, da gente estar sentindo, da gente já estar compatível emocionalmente, ensinando para o nosso corpo, bioquimicamente, como é estar nesse futuro. E aí, agora, a gente pode realmente experienciar esse futuro, não só visualizar, né? Mas, assim, realmente experienciar com 5 sentidos. Então, né, o Mind Movies vai falar exatamente sobre isso. Mas, assim, é importante antes, gente, até quando eu for fazer a meditação do coração, tá? Que eu até estou um pouquinho atrasada, mas é porque teve 2 dias aí de feriado, né, gente? Então, essa semana foi mega turbulenta para mim. E no feriado eu também me dei, que eu estava precisando dar um off. Mas, enfim, eu vou fazer essa meditação ainda do coração e depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o Mind Movies complementando esse processo aí. Mas lembrem-se que realmente essa questão do sentir é a grande chave, né? Aí a gente vai poder ir para o Mind Movies para experienciar, já visualizar, já sentir, já entrar ali naquele filme, né? Já entrar ali naquela sala de cinema e ter uma trilha sonora, sentir, né, o nosso filme do futuro, vamos estar no futuro. Mas eu achei interessante exatamente esse capítulo vir em seguida, porque é muito importante, primeiro, gente, a gente limpar o nosso coração das mágoas, dos bloqueios, das coisas, das preocupações, das coisas que estão nos travando no hoje, tá? Por isso que é muito importante a gente fazer essa limpeza, né? Buscar essa coerência cardíaca primeiro, de sentir, tá? Então, até já fazendo uma observação aqui, eu posso já comentar uma coisa? Que uma das Pode. seguidoras mandou pra gente, deixa eu até pegar aqui o nome dela, mandou uma coisinha falando que ela estava com muita dificuldade de fazer a mentalização, né, de se ver lá no canto, de se transportar para aquilo que ela queria muito, mas ela não estava conseguindo, né? E ela falou, é normal, não senti quase nada. Eu faço e só tenho algumas vezes vontade de chorar, mas eu não estou sentindo energia, eu queria tanto aprender a sentir tudo que você fala e tal. É a Cássia Souza. Então, assim, na verdade, por isso que eu lembrei dessa questão de limpar bem o coração, porque eu imagino, eu vou depois mandar uma mensagenzinha para ela, até falei, ó, vou tentar te responder lá na live, mas se não, depois eu te respondo se você não estiver por aqui. Mas, assim, para saber o que está travando ela, porque eu estou trazendo isso porque muita gente deve estar se identificando com isso, né, Lil? Às vezes você não está conseguindo já se transportar, fazer o seu mind move, porque você ou não está se sentindo merecedor, você não se visualiza, você acha que aquilo não vai acreditar. Você fala, bom demais para ser verdade. Isso aí não é possível, não deve funcionar. Porque muitas vezes você está vindo de traumas, de experiências muito negativas que estão ali ainda machucando o seu coração. Você não acredita que é possível ser feliz, que a gente consegue, que é possível sim, que você é merecedor, né? Que o universo é como um catálogo, que você pode pedir e dar enter, e focar a sua intenção naquilo, e criar toda essa experiência que, que é o que a gente vai falar melhor agora com Mind Movies. Então, lembrar disso, de primeiro limpar o seu coração, tá? Eu vou fazer depois uma meditação para tentar ajudar um pouco nisso, para ver se facilita para fazer esse passo a passo aí, né? Para E, depois você ir para Kel, o seu Mind Move. você Uhum, podia falar também, talvez incluir nessa meditação, não sei, depois você pira aí. uhum. Mas, porque às vezes, você estava falando, eu pensei, às vezes a pessoa está travada nas emoções. Sabe quando está bloqueada? E às Exato. vezes pode estar também viciada
nas emoções Exato. negativas. O Isso. corpo já está com toda aquela química negativa que Uhum. ele já está produzindo automaticamente, aí fica difícil sentir uma serotonina, É. liberar uma oxitocina, os hormônios do bem-estar, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer também, você, no caso, uma meditação para saúde física, para sistema imune, porque o Dr. Joe, ele faz um monte de meditação, né? E você é a nossa mestra aí de meditação, que você, nossa, são muitos elogios para suas meditações, cara. As pessoas amam, você guia muito bem, você tem prática em fazer isso, né? No Fluir, no Que ano bom. passado, no ano retrasado, no Sim. Fluir, você puxou meditações lindas, todo mundo sempre sente, você é uma mestre nesse sentido, no sentido de liderar as pessoas para se aprofundarem, para entrarem nos estágios, você estuda isso também, então você consegue fazer com que elas entrem nos estágios mais profundos da mente, em estados mais profundos, através do seu conhecimento também, você sabe bem o que você está fazendo, por isso funciona também, gente, não é só ficar falando, assim, tem uma técnica por trás, sabe? Então, acho que a gente vai ter que fazer uma série de meditações complementares, porque cada um está passando por uma coisa, um está bloqueado, o outro está viciado no negativo, o outro está, como você falou, é... como é que você falou? Passando um trauma, tá Passando um bloqueada. Eu não sei trauma. exatamente o que ela tá É, vivendo, né? Mas às vezes a pessoa tá lá passando uma situação mega é, triste, mega problemática, e aí como é que ela vai ficar lá vendo Mind Movie, é. criando no quanto? Ela tá sem esse É start, tá difícil de dar esse pessimista, start. tá É, pessimista ou tá tá doída assim mesmo, né? desesperançosa, né? Muitas vezes Exato. desesperançosa. Então a gente vai pensar mais nisso. A gente está abrindo aqui para conversar um pouco, porque esse capítulo ele só fala dessas duas técnicas. Então assim não tem tanto conteúdo quanto os outros que a gente fica aqui desesperada para ver se a gente consegue falar, né? Porque é muita coisa no nosso caderninho. Às vezes já É, deu uma hora e ainda tem mais 3 páginas, é uma loucura. Mas esse é mais sim, tranquilo. verdade. Então vamos começar, né? O Dr. Joe ele começa esse capítulo falando uma coisa muito interessante que eu fiquei lendo meio rápido para não entrar na minha mente É, de eu forma muito também. profunda. Você também? Vamos falar rápido essa parte, isso. Só cita, né, o que eles fazem, Não, não esses vou repetir as comerciais. frases. Não É, vou não. repetir as frases. Pelo Porque amor. justamente para não reforçar, a gente aprendeu isso, então a gente tem que Exato, usar. Mas ele exato. começa esse capítulo explicando como que os comerciais de televisão, como que a programação de televisão funciona. E aí ele questiona, ele começa a questionar, ele estava numa viagem e tal, e ele teve esse insight, assim, depois de uma palestra, arrumando a mala, ele até parou de arrumar a mala e falou, meu Deus, que mundo doente. E ele começou a perceber o quanto que isso acontece o tempo todo no nosso ambiente externo, né? À toa que está todo mundo meio doente mentalmente, emocionalmente, está todo mundo com pânico, com depressão, com um monte de coisa aí, que são as doenças do século, porque a gente é bombardeado o dia inteiro com informações muito negativas e propositalmente muitas vezes. Essa é que é a pior depressão, entendeu? Mas na live que eu estava vendo ele, na entrevista que eu estava vendo ele falando, ele falou: a gente tem que overcome essas coisas, a gente tem que superar o ambiente externo, a gente tem que ser mestre da gente mesmo, independente do ambiente externo, independente do lugar que você esteja, de com quem você está ou da circunstância que você esteja passando, porque senão você é mais uma vítima do externo, do ambiente externo. Você tem que ser mestre de você mesmo, sólido, como uma rocha. Estou falando nas minhas palavras, tá, gente? Para você não se abalar por essas coisas externas que estão nos bombardeando o dia inteiro. E são desinformações, são manipulações, muitas vezes. O marketing é uma coisa muito legal. Eu adoro, acho maneiríssimo quem estuda marketing e tal, mas ele pode ser muito maldoso, ele pode ser muito doentio até. E assim, algumas Quando é feito de empresas. maneira não ética, né? Exatamente. E o Dr. Joe estava dizendo que ele observou um comercial de televisão de um remédio, de uma doença, que eu não vou entrar em detalhes, Isso. mas todo mundo vai se identificar, vai entender que essas coisas realmente acontecem. E aí, nesses comerciais, eles mostram assim um terror, uma doença horrível, a pessoa muito mal, tal, um maior exagero, um maior drama. Aí ele, que é médico, né, falou, pô, eu já atendi vários pacientes com essa doença, nunca vi alguém assim, como eles estão mostrando no comercial. Aí eles dizem que com o tempo, o sistema imune, não sei o que, eles fazem uma manipulação, um bombardeio de informações negativas para você falar, ai meu Deus, eu não posso ter essa doença. Aí eles dizem que 2/3 da população ou 1/3 da população vai ter essa doença e que ela já mora em você, que ela pode se despertar de repente dentro de você. Mas assim, um horror.
sabe? E aí, espertamente, eles não falam o nome do remédio, mas você vai dar um Google e vai ver qual é o remédio que trata, porque se eles falarem o nome do remédio, eles teriam que dizer todos os efeitos colaterais, que o remédio é uma droga, qualquer remédio tem efeitos colaterais. O bom mesmo é você ser saudável naturalmente. É claro que se você precisar, tiver uma condição e precisar, os remédios, somos gratos pela existência deles, eles salvam vidas muitas vezes, mas o ideal é a gente não tomar remédio, né? Quem quer ficar tomando remédio? O ideal é a gente ser saudável, perfeito, do jeito que a maioria de nós nasceu. Então, ele teve esse insight, resumidamente, de que a gente é condicionado a ver as coisas, a nossa própria saúde, a nossa própria vida e o mundo de um jeito manipulado pela TV, pelos jornais, pelas propagandas, por tudo, pelo nosso ambiente externo. E a gente fica condicionado a acreditar que as coisas são assim. E ele até questiona, será que a gente tem livre-arbítrio mesmo? Sabe? E ele diz que deixando a gente mais frágil e com medo, ou seja, mostrando aquelas cenas horríveis e dizendo que isso pode acontecer com você, que acontece com a maioria das pessoas e não sei o quê, você fala, meu Deus, ai credo, você começa a ficar frágil e com medo. E quando você atinge esse estado de fragilidade e de medo, você fica mais suscetível a uma informação. Então, na sequência, ele dá a solução para você, que é aquele remédio. Ele diz o que você deve fazer. E aí você tá lá com medo e frágil, você fala, eu vou comprar, acho melhor eu garantir, acho melhor eu fazer um tratamento preventivo. E aí é assim que a gente é manipulado. E principalmente, olha só, gente, ele diz que muitas marcas fazem isso à noite ou de formas estratégicas, em momentos que a gente está com as nossas ondas cerebrais mais propensas ao sugestionamento. Antes de dormir, né? A melatonina está mais alta, então você tá à noite, numa sala escura, a gente tem altos níveis de melatonina. Então a gente fica mais. Sabe quando você está meio dormindo, meio acordado? Mais suscetível. Nesse estado que você está meio dormindo, meio acordado, você está indo de alfa para baixo. E é ali o momento que você pode reprogramar seu cérebro. Então eles entram com aquelas informações quando você está praticamente quase dormindo. E ele diz: se você quiser fazer uma coisa construtiva para sua vida, não assista nada nesse horário. Olha lá, faz você questionar se realmente temos livre-arbítrio, se fazemos escolhas com base no que fomos condicionados a acreditar. Aí ele diz para a gente não assistir. Aqui, ó, uma boa regra geral: não veja nada na TV ou na internet, nem participe de nenhum tipo de entretenimento que não queira experimentar, não só antes de dormir, mas nunca. Porque essas coisas estão te programando. A gente acaba vivendo um programa, igual um programa de computador. Porque, gente, aí eu já estou pegando umas coisas que eu vi da entrevista com ele, né? Ele falou que 90% dos nossos pensamentos de hoje são iguais aos de ontem, e aos de anteontem, e aos de anteontem. E é por isso que a gente tem essa assinatura eletromagnética, que a gente falou nos capítulos anteriores. 90% dos nossos pensamentos de hoje são iguais aos de ontem, de anteontem. Então a gente pensa mais ou menos as mesmas coisas todos os dias, tem uma coisinha ou outra diferente. Gente, fiquei chocada com esses números e achei assim bizarro, deprimente, quero sair disso, quero sair desse automatismo, sabe? Porque é muito pobre, né, viver assim. Se o mundo é tão rico e abundante e próspero naturalmente, por que a gente fica vivendo assim um mundinho com os mesmos pensamentos, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares? É tão legal quando a gente se abre para o novo, dentro da gente, fora da gente. Então ele diz que, eu vou deixar aqui ao comentar antes de entrar no próximo assunto, senão você pode perder as correlações que você quer fazer. Tá indo. Eu tô te acompanhando, não tô com nenhuma necessidade de comentar. Então tá, pode ir. Me avisa se tiver. Só para finalizar essa parte, ele diz que a repetição, ou seja, aqueles comerciais ou aquelas informações horríveis sendo repetidas diariamente, fortalecem essas sinapses. Então você quando está lá com medo, você está programando seu sistema nervoso autônomo, porque ele é aquele que te manda correr ou enfrentar, né? Então você fica ali estressado, nervoso, sei o quê. E aí ele ainda repete isso várias vezes, ou seja, você cria redes neurais que ficam sendo fortalecidas. E principalmente se for na hora de dormir ou na hora de acordar. São os piores momentos, porque a gente ainda está despertando, ainda está adormecendo, e a gente está com essas ondas cerebrais mais
a nossa mente analítica está menos desperta. E quanto mais a nossa mente analítica está desperta, menos suscetível a gente fica. Agora, quando a gente está deixando a mente analítica dormir, mais suscetível a gente fica para as informações externas, entendeu? Só que ele diz, vamos usar isso a nosso favor, porque se os remédios e as pessoas, vamos dizer, do mal, fazem isso com as coisas ruins, negativas, vamos pegar isso e fazer com as coisas positivas. Será que vai dar certo? E aí ele iniciou uma série de experimentos que deram super certo e foi através desse pensamento, desse insight que ele criou essas técnicas que a gente vai falar para vocês agora. Quer comentar, Kel? Ou não? Não, senão... tá ótimo. Acho que tá dando para... Tá explicando super bem, tá completo, pode falar. Então, deixa eu completar isso aqui, ó. Ele fala assim, se você consegue manter as pessoas suspensas no sentimento de carência, medo, raiva, oposição, preconceito, dor, tristeza e ansiedade, elas permanecem dependentes de alguém ou de alguma coisa externa para fazer esses sentimentos desaparecerem. Olha que triste isso, gente. A gente não pode deixar a gente ser assim, não. Entendeu? Então, quando você está nesse estado... A gente já ouviu falar isso, com certeza, em outros aspectos, né? De que manter o povo ignorante é legal, porque aí depois vem um líder e fala, vamos fazer isso. Aí você está lá ignorante ou com medo. Manter o povo amedrontado, manter o povo desinformado e meio desesperado, e de repente aparece um líder, isso é super eficiente, porque as pessoas estão ali naquela situação carentes, né, ou preocupadas, e de repente aparece alguém com uma solução, você fala, vamos, vamos. É igual um médico, quando você está, sei lá, com algum problema de saúde, o médico vem com uma solução, você fala, eu quero, o que quer? Não importa, me dá porque eu estou precisando. Você fica mais aberto para essas soluções. Então, ele fala assim também, que aí ele resolveu que as pessoas nunca têm oportunidade de acreditar em si, que elas ficam acreditando que essa solução vai vir do mundo externo. Só que aí ele disse, e se a gente fizer isso, reverter essa programação, ou desfazer essa programação, né? Aí ele falou, exatamente isso que nós fizemos há vários anos nas nossas oficinas avançadas, usando essas duas ferramentas que são super simples. Uma delas é com a caleidoscópio. Isso foi mó revival, porque eu fiquei lembrando que eu brincava muito com caleidoscópio, inclusive eu preciso comprar um, porque eu fiquei com vontade de ter um caleidoscópio. Você lembra, Kel? A gente tinha um, Sim. Era meio de papel, sei lá, uma coisa muito simples, mas era tão legal ficar olhando aquilo que tinha lá dentro. E eu fiquei assistindo as meditações, os mind movies e os caleidoscópios. O do YouTube? Eu vi uns 4. Muito legal, fiquei né? a tarde inteira hoje fazendo isso. É muito legal. E eu fiquei super naquele estado... Legal. Naquele estágio de quase dormindo, meio acordada, então eu acho que eu já canalizei um monte de coisa ali, aproveitei que eu estava fácil de entrar as coisas, que eu estava nesse estágio perfeito, nesse estado perfeito a gente mental. vai colocar isso, né, lá no nosso... Eu já coloquei. Porque esse daí não tem... Não, mas vamos colocar no YouTube do Tools, nas nossas coloquei todas. no meu canal. O vídeo mesmo original do Dr. Joe, porque no caso esse daí não tem uma coisa para falar. Né? Mas às vezes eu ouço o original para botar em inglês, né? Então, o problema é que está tudo em inglês, e nem todo mundo aqui fala inglês fluente, entendeu? Porque as frases que aparecem são todas em inglês. Não, não, mas não é aquele não, tô falando só das imagens do caleidoscópio. Então, vamos criar depois. Tudo em inglês. Aí vamos criar depois para vocês. Eu até coloquei Mind Movies em português e não encontrei, mas eu olhei rapidamente, eu não fiz uma super pesquisa. Se alguém encontrar, avisa pra gente que a gente salva lá esse com a legenda em português. Mas todos que eu vi em inglês, não achei em português, salvei no meu canal e eu acho que a gente pode fazer ou o nosso próprio Mind Movie, ou traduzir o dele, ou dar um jeito de as pessoas poderem acessar isso, porque, gente, é muito legal. E as imagens, ele conta nesse capítulo como é que ele chegou, como é que foi todo o processo dificílimo e caro de fazer aquelas imagens do caleidoscópio, e é lindo, é lindo. E ele fala que se a gente fizer isso 2 vezes por dia, pelo menos, de manhã e de noite, de preferência, pode ser em qualquer hora do dia, mas de preferência de manhã e de noite, por conta disso que a gente já explicou, que você já vai ter bons resultados de trazer essas mudanças para sua vida, porque eu achei uns 4 ou 5, um de amor, um de saúde, um de dinheiro, um de sucesso
Quem tiver na dúvida de qual assistir, assiste o de sucesso, que meio que inclui tudo: amor, saúde, dinheiro. Então, o de sucesso é maravilhoso. Eu salvei todos lá na minha playlist, agora eu já não lembro mais quais são os temas. Mas é muito legal, gente. Eu vou fazer todos os dias, antes de dormir, todos os dias, na hora de acordar. Porque é muito passivo, assim. Ele fala que você só tem que estar presente. Você tem que ter certeza que você está presente, prestando atenção, e que você não está ali no celular ou conversando com alguém, você está ali concentrado, colocando a sua energia naquilo. Você está acessando o quantum ali. E você está acessando o seu subconsciente ali. O caleidoscópio, já entrando nessa Isso que eu ia ferramenta, falar. ele diz que tem esse poder de baixar essas nossas ondas cerebrais e não fazer você associar com nada. Aquelas imagens geométricas, elas não te lembram alguém ou algum lugar ou nada, entendeu? Por isso que a nossa mente fica meio que em transe. E quando a gente vai meditar, gente, ele disse que ele vê essas imagens e eu pirei, porque eu vejo também. E o John vê também, eu acho que muita gente vê. Essas imagens, elas existem. Quando a gente vai meditar e fecha os olhos, eu sempre falava, eu vejo algumas mandalas, não é sempre, mas muitas vezes, é super comum. Você vê algumas imagens geométricas, ou então eu vejo umas coisas assim, ó, indo e Começa a ver vindo. uma luz, né? Tiveram até comentários nas meditações que a gente postou no YouTube, né? Das que eu Uhum, fiz. Fala, nossa, eu começo a ver luzes, eu começo a ver formas. E é isso, né? Ele fala que são padrões geométricos divinos que uhum, realmente eles induzem ao transe. Então, assim, deixa eu só comentar isso rapidinho. O nosso sim. hemisfério direito, ele é a parte do nosso cérebro que é responsável por criar, né? Ele está muito relacionado ao desconhecido. Então, é interessante quando a gente vai visualizar, a gente está acessando esse lado do nosso cérebro, ao contrário do hemisfério esquerdo, que ele está mais ligado a nos remeter a memórias passadas, ao conhecido. Então, por isso que a Lila estava falando, né? Comentando que esses padrões geométricos, eles não vão te lembrar assim, às vezes você está lá ouvindo uma música, você está vendo uma imagem, Não, né? Enfim, e você fica associando a coisas do passado, que ficam te remetendo às suas memórias passadas, né? Então você ainda fica preso ali, lembrando que nós temos os nossos vícios químicos, né? As nossas rotinas, os nossos hábitos, ao mundo conhecido. Então qualquer coisinha já é um atalho para ir para lá, né? E ao contrário, a proposta é justamente essa com o caleidoscópio, antes de você criar o seu Mind Movie, né? Mind Movie é um filme da sua vida no futuro, um filme mental. Você está projetando o seu eu futuro, como você quer ver a sua vida no futuro, tá? Mas antes disso, ele te induz ao transe, igual quando eu guio uma respiração, né? As meditações que eu fiz lá, até mesmo as que eu fiz inspiradas nele. Primeiro a gente faz um trabalho de respiração e depois a gente se transporta para o quantum, para criar, para visualizar, para sentir tudo aquilo que a gente quer co-criar, né? E agora ele está utilizando essa outra ferramenta de você ficar ali, né, absorvendo aquelas imagens e o seu cérebro ele vai captando aquele padrão de informação e transformando aquilo em imagens vívidas dentro de você. Você vai, né, ele te traz essa sensação mesmo, ele já reduz ali o ritmo das suas ondas cerebrais, já te transporta para esse estado mental, onde você fica mais receptivo. Você sai um pouco desse estado de vigília acelerado, você produz ondas cerebrais mais lentas, né, de alfa para baixo, aonde a gente fica mais receptível, a gente fica mais sugestionável ao que depois você vai colocar ali de informação, com uma música, que vai ser a trilha sonora, que aí daqui a pouco a gente vai explicar com mais detalhes, né? Mas a ideia é exato. essa, E ele de diz, trazer uma experiência mística, né? aham, ele diz Através que dessas isso imagens. antecede as experiências místicas. Ou seja, eu Isso. até vou prestar atenção nas minhas meditações, porque, como eu disse, nem sempre, não é que eu medito e toda vez eu vejo as figuras geométricas, mas na maioria das vezes eu vejo. Só que Dá para ver? Não, né? como ele disse que, Não. o quê? As Como ele imagens, disse queria que, mostrar as imagens. não, o pessoal Um vai ver lá, pouquinho. não, assim Não, não mas só para dá. quem não viu ainda Não, já tem uma dá ideia para do que a ver, gente está lindo. Tá falando. parecendo, assim tá parecendo uns fogos de Como se Réveillon. fossem mandalas, mas são padrões geométricos. Só para quem não viu ainda, né, o original Uhum. e até a gente criar a nossa versão, já tem uma ideia do que a gente está falando. É, e eu vou até prestar atenção se, porque ele disse que essas visões antecedem uma experiência mística. Eu vou até prestar atenção se quando eu vejo essas mandalas, aquela minha meditação foi mais especial, foi mais conectada, sabe? Porque eu agora vou dar importância, porque eu ficava pensando, de onde vê essas mandalas? Você achava que era coisa do olho, sabe? Que vê
ver bola, ver cortina, sei lá, e depois aquilo, não sei o que eu achava. Eu sei que agora eu entendo por que a gente vê isso e que faz sentido ver isso, faz parte do processo e que é bom que isso antecede uma experiência mística. Então, se você estiver vendo mandalas ou essas figuras geométricas fractais, assim, aparecendo ou desaparecendo, desintegrando na sua meditação, isso é um ótimo sinal, tá? E aí, ele fala que se você assistir uns 7, 8 minutos do caleidoscópio que ele criou, dessas imagens, e na sequência fizeram mind movies, que eu vou explicar agora o que é, que aí você está fazendo o processo completo, porque você está entrando naquele estado mental propício para as informações do mind movie entrarem. O mind movie nada mais é do que filme da mente ou da cabeça, né? Filme da mind movie, filme da cabeça, filme da mente, que é um filme mental, acho que é melhor dizer assim. Você cria um filme mental com algumas imagens, por exemplo, vamos supor que seu sonho seja casar e ter filhos. Aí você cria um filme mental de você casando, de você lá sendo carregada pelo seu amor, na sua noite de núpcias, as flores caindo do céu, aí depois você com barrigão, neném nascendo, você fica vendo aquelas imagens e com algumas frases inspiracionais, dizendo eu mereço, eu estou atraindo para minha vida, aquelas afirmações positivas que a gente já falou nos outros capítulos, que é para a gente trocar a negatividade toda, os pensamentos todos negativos por afirmações positivas. Então tem essas imagens e essas frases e ao mesmo tempo uma música também inspiracional, porque ele fala assim: quando a gente ouve uma música da nossa adolescência, por exemplo, toca uma música, a gente fala, ai, não dá uma emoção? Você não lembra exatamente daquela A luz gente do se seu transporta. quarto? A gente se transporta. Você lembra exatamente de detalhes das pessoas, de cheiros, de iluminação. Gente, é muito vívido. E ele diz que quando você está sentindo essas emoções, sendo transportado por uma música, você está. É a memória associativa, né? Isso. E você tá. Todo o seu estado de ser está lá no passado quando isso acontece. Aí ele, muito inteligentemente, pensou: será que eu posso fazer isso com o futuro? Olha que legal, gente. Caraca, olha aqui, arrepiei. É uma ideia genial, porque a gente não quer estar lá no passado, né? O passado já foi, não tem o que fazer, não tem o que mudar. E muitas vezes a gente lembra de coisas maravilhosas, mas muitas vezes a gente lembra de coisas que a gente nem quer mais lembrar, porque machucam ou porque são traumáticas e tal. E a gente quer pensar para frente, né? A gente quer pensar no futuro, a gente quer construir uma nova realidade, a gente quer sair dos 90% dos pensamentos automáticos que a gente vive todo dia para poder ter uma vida rica de experiências, de aventuras, de tudo, de pessoas, enfim, de tudo que a gente puder alcançar. A gente tem essa experiência aqui, né? Vamos dizer, essa experiência única nesse corpo, pelo menos, né? Para a gente aproveitar o máximo possível. Aí depende de quem acredita em reencarnação ou não, mas a princípio todos nós estamos aqui, então a gente tem essa experiência para aproveitar a vida. E aí você vai ficar vivendo lá 90% tudo igual, né? Já basta que às vezes a parte do nosso trabalho, quem bate ponto, por exemplo, quem vai todo dia, na mesma hora para o trabalho, e faz as mesmas coisas com as mesmas pessoas e volta no mesmo horário, ouvindo o mesmo programa na rádio, chega em casa, come a mesma coisa, conversa com a mesma mulher, dorme, conta história para o mesmo filho. É tudo muito repetitivo na nossa vida e tem coisas que a gente não consegue mudar. A princípio, né? A gente pode mudar tudo, mas assim, tem coisas que às vezes a gente tem que aceitar, porque a gente tem outros benefícios através daquela rotina e tudo mais. Quer falar aqui, ó? Que é isso que ele chama de se tornar sobrenatural, né? Justamente ele fala, deixa eu citar aqui essa parte, ele fala que o propósito do Mind Movies é justamente a gente se lembrar que a gente pode sim sair dessa mesmice, sair dessa rotina da qual a gente fica presa, né, muitas vezes, e criar um em comum, que a gente pode sim realizar os nossos sonhos. Então ele fala, quando você cria uma apresentação personalizada dos seus Mind Movies, que a gente vai dar dicas aqui, né, de como fazer, o que acontece? Né, isso te ajuda a ter mais clareza da sua intenção. Então, assim, a Lila falou lá, deu o exemplo de quem quer casar, formar uma família, quem quer arrumar um novo emprego, quem quer, sei lá, né, o que você quiser fazer para a sua vida. Você traz aquela intenção com mais clareza para sua mente, e como a gente aprendeu até agora, todo mundo já sabe, aonde você joga a sua intenção,
a sua atenção, a sua energia flui, né? O seu corpo, o seu campo eletromagnético acompanha o seu corpo com as reações bioquímicas que são geradas por esse pensamento, as emoções, né? Se refletem no seu campo eletromagnético. Aí você fica compatível para atrair aquilo para sua vida. Então, quer dizer, você traz uma intenção mais clara, lembra que a gente sempre fala, para você cocriar, você tem que ter intenções claras e emoções claras compatíveis com essa intenção, tá? Então, o Mind Move, ele te ajuda a ter mais clareza dessa intenção e ele te ajuda, assim, a programar a sua mente consciente e a sua mente inconsciente. Ele ajuda a mudar o seu cérebro e o seu corpo para biologicamente já estar nesse futuro, né? Você ativa essas reações aí bioquímicas no seu corpo. E você começa a associar cenas e imagens com as músicas, e aí isso te ajuda a criar realmente novas redes neurais, né? No seu cérebro. Você está recondicionando emocionalmente o seu corpo, que normalmente está lá viciado em muitas vezes em emoções negativas, a uma nova mente, a essa mente positiva. Você está realmente internalizando essa nova programação do seu ser, né? Então, E ele muito fala legal. que o propósito do Mind Movies é lembrá-los de que podem realizar seus sonhos, criar um comum e se tornar sobrenaturais. Ajudar os alunos a terem clareza, programar a mente consciente e inconsciente, mudar o cérebro e o corpo, o futuro já aconteceu, e associar repetidamente as cenas e as imagens com música para criar novas redes neurais no cérebro e recondicionar emocionalmente o corpo a uma nova mente. Ou seja, é uma técnica, gente, maravilhosa e muito simples. Muito poderosa também, né? Porque, principalmente para quem tem dificuldade com a meditação, que ele fala, a meditação, hoje eu assisti um outro vídeo dele falando sobre o poder da meditação, e ele fala assim, a meditação é um momento de você, tipo, não ser mais você, sabe? De você... porque ele fala que a gente fica vivendo no passado, que a gente fica condicionado a um monte de coisa que já aconteceu, o corpo começa a seguir a mente, começa a virar a mente vira o corpo, e a gente fica nesse looping. Na meditação, quando você fecha o olho, você está observando seus pensamentos. Aí você vê que tem alguém que está pensando, né? Que é você mesmo. Você fala, estou pensando isso, penso aquilo outro, você fica ali pensando e observando. Aí ele fala, mas quem é esse observador? Quem está observando você observar? Entendeu? Tem alguém observando você observar os seus próprios pensamentos. Aí ele diz que esse é você de verdade. Ai, meu Deus, que emoção. Me arrepiei inteiro. Esse é você de verdade, sem ser uma pessoa, sem ser um lugar, sem ser um espaço aqui nesse lugar. Esse é você consciência, esse é você em essência. Então, ele diz que a meditação é uma oportunidade de você se desligar de você não ser mais a Ellen que mora no Rio, que faz isso, faz aquilo, que tem um namorado, tem a família, tem não sei o que, sabe? Você desliga e vira só essa consciência. Porque ali você está desprendido dos seus sentidos, você está ali só como consciência. E é isso que a gente é de verdade. E quando você está em contato com isso, com esse seu ser maior, eu superior, chame de o que você quiser, né? Alma, enfim, seu eu divino. Quando você está em contato com isso, gente, você não tem medo, você não tem inseguranças, você experimenta a unidade. E a gente, quando está aqui na gente mesmo, sendo essa pessoa nesse lugar, nesse tempo, a gente experimenta muito a separação. Porque a gente se coloca como essa pessoa, e você é outra, aquele é outra, e a gente fica aqui no mundo dual, vivendo um monte de separação, várias sensações de separação. E quando você se conecta através da meditação com o seu eu divino, você experimenta o contato com Deus. Por isso que eu já chorei em meditações de falar, meu Deus, e de não conseguir explicar isso para as pessoas, não consigo explicar. Seria repetitivo, porque eu lembro que eu só ficava assim, meu Deus, muito obrigada, e chorava, mas chorava de soluçar, de tão maravilhoso. Se eu soubesse disso tudo que o livro fala, eu teria aproveitado para injetar um monte de coisa do Quantum. Porque é nesse momento que você está com a emoção altíssima, que você acessou o seu eu divino, que você pode criar. Você está com a energia máxima ali para criar. E eu só agradeci, chorei, fiquei experimentando, e você não quer acabar. Eu lembro que eu estava meditando 36, 40 minutos, 2 vezes por dia, sabe? Isso foi no começo da pandemia, quando eu fiz a minha casa virar um instituto, já contei para vocês, que eu estava acordando 5 da manhã, meditando, caminhando, fazendo yoga, fui para um retiro espiritual, não sei o quê.
E, nossa, é tão bom quando a gente consegue ficar disciplinada, quando a gente consegue de fato praticar essas coisas, que parece uma bobagem você comer bem, parece uma bobagem você meditar, você fazer exercício, parece que é tudo assim, um monte de bobagem. Mas, gente, não é. Juntando tudo, você vira um outro ser. Se você realmente pratica essas coisas, se você tem disciplina com essas coisas, eu sei por experiência própria, porque às vezes eu não consigo manter minha rotina, então eu experimento estando no instituto e não estando no instituto. Eu sou uma pessoa aqui no instituto e sou outra não no instituto, entendeu? Faz muita diferença na nossa vida, né, Kel? Sim, exatamente. Essa questão da unicidade é o principal, né, gente? Até muita gente aqui que vem da Maia Andrade, né, os seguidores dela, que a gente adorou, que vocês também se afinizaram aqui com a filosofia, que é muito parecido, né, o que a gente está compartilhando, essa maneira de ver o mundo, de experienciar a vida. E ela fala uma coisa que a gente gosta muito, né, desse termo, que é a centelha divina, que é o que eu chamo de o eu superior, né? É a chispa divina em nós. Então, assim, quando a gente medita e a gente acessa o quantum, né, seja através das respirações, tudo aquilo lá que a gente já fez nas meditações, né, cada hora tem uma técnica nova, mas é para a gente acessar essa totalidade. O que ele fala muito, né, o tempo inteiro, é que assim, quando a gente está lá preso nos 3 primeiros centros de energia, a gente está muito preocupado com as ocupações da vida, com a sobrevivência, né, com os sentimentos mais inferiores mesmo e negativos de medo, angústias e preocupações, a gente está totalmente separado da totalidade. O que é essa totalidade? O que é essa inteligência universal que a gente fala, né, gente? Essa chispa divina, essa centelha divina, que é Deus em nós, né? Porque somos todos extensões dessa grande inteligência. Somos todos criações de Deus, né? Se a gente for pensar assim, é por isso que a gente fala sempre, né, que somos juntos e misturados, somos todos conectados, somos todos um. Que outro dia tinha gente aqui perguntando o que é isso de somos todos um. Porque se a gente for parar para pensar, somos extensões desse Deus maior que criou a tudo, né? Que criou tudo. Então, assim, como a gente vem vendo, lembra quando teve aquela uma das primeiras lives, né? Não lembro se era o episódio 3, que a gente falou como cada átomo que nos forma, depois vai formando as moléculas, vai formando os órgãos, os tecidos, né? E as redes neurais ali em volta dos centros de energia, como é que é tudo feito desses primeiros átomos, dessa primeira energia ali que vai se repercutindo, né? Então, assim, se a gente pensar em todos nós, lembra que a gente vê menos que 1%, né, da realidade? Então, assim, todos nós somos conjuntos de átomos ali vibrando numa determinada frequência. Então, somos todos um, a gente acaba se juntando ali, né? E principalmente se a gente pensar nessa coisa, né, de que somos extensões dessa grande inteligência, né? Somos feitos dessa mesma matéria, que em essência é puro amor. Então, quando a gente vai para esse lugar ali, né, de relaxamento, que a gente se desliga um pouco das preocupações do nosso dia a dia, a gente está podendo se conectar com essa paz interior, esse puro amor, essa essência ali divina, que todos nós carregamos, né? Então, Nossa, é que importante a lindo. gente pensar nisso. A Dantas Nêmia falou: somos fragmentos, pedras nos Exato. cintos de Deus, é isso? Pedras dos cintos de Deus. Que Isso. lindo. E a Nilma falou: sozinhas somos pétalas e juntas somos flores. Uma totalidade só. Adoro Lindo. essa frase também. Toti, vamos postar É isso. isso. Coisa linda, gente. Vocês são demais, viu? Esses comentários de vocês. E é muito legal já ver as carinhas de vocês, já reconhecer que no começo, assim, são apenas nomes e carinhas. Agora já é a Nilma, já é a Franciele, já é o Jean, a gente já conhece. A gente está fortalecendo muito esse nosso grupinho. É muito gostoso ter Nossa vocês comunidade. com a gente nessa comunidade, porque a gente está vendo crescer uma comunidade de muita luz, porque todos nós estamos aqui com o mesmo intuito de sintonizar com a luz, com os aprendizados sobre a vida, sobre a divindade dentro da gente, sobre coisas maravilhosas, para a gente ser pessoas melhores nesse mundo, para a gente ser o que a gente quer ser, para a gente ter uma vida melhor, né? E, poxa, não preciso nem comentar o quanto que o mundo está precisando disso, né? Exato. O André estava Para comentando aqui, compensar olha a só, dualidade. eu não sei se ele falou isso antes do que eu comentei, né? Ele falou, pode explicar para o pessoal que a meditação não é se concentrar, e sim se conectar com tudo? Mas foi isso, né? Eu acabei falando isso, eu nem tinha lido ainda, mas é basicamente isso, né, gente? Claro Exato. que envolve Você sentiu. um se concentrar, envolve uma concentração também, né? Que às vezes você usa um mantra, às vezes você usa, gente, uma chama de uma vela, né? Tem meditações que você fica olhando ali para uma chama de uma vela, né? Seja uma respiração, você fica contando a respiração, tá? Foca numa palavra, foca num som de um instrumento.
Então, a concentração, ela ajuda só para você silenciar os pensamentos, né? Mas você pode, tem várias técnicas, você pode imaginar o pensamento como nuvens que estão passando no céu. O importante é você não ficar pegado em um deles, né? Que é quando a gente não consegue limpar o coração do que a gente está vivendo, e aí a gente fica ali com aquela preocupação, você está agoniado com aquilo, angustiado com aquilo, é mais difícil você ir para o quantum, você relaxar, você se conectar com todo, né? Porque você está com aquilo ali bombando. Então, cada um tem que saber qual é a maneira que mais funciona. A Lila cheirou ali uma essênciazinha aromática, né? Óleos essenciais, gente, são fundamentais. Você pode usar uma lavanda, um alecrim, né? Para dar uma centrada, uma acalmada, Esse baixar a aqui, ansiedade. a moça fez para mim, ela canalizou assim, me canalizou espiritualmente e falou que chegou a essas essências, é da Nua Natural Beauty. E é um cheirinho que me dá me dá uma coisa tão boa. Ela juntou uns óleos essenciais que realmente me tocam, muito fofa. As minhas favoritas são lavanda e alecrim, por exemplo, né? Tomar um floral, floral ajuda também, né, gente? Tem florais que ajudam aí a se concentrar, eu sempre falo, né? A gente já fez as lives aqui de florais, de essências, tá? Ô, Kel, vamos então, continuar cada um aqui, usa a sua técnica aí para ajudar. Já são 7:02. Então, eu sublinhei mais algumas coisinhas. O básico é isso, gente. Ele fala do caleidoscópio e fala do Mind Move e que o ideal é fazer pelo menos 2 vezes por dia, de preferência de manhã e de noite, um seguido do outro. Nesses vídeos que a gente salvou lá no YouTube, ele já coloca os dois juntos, ele já intercala o caleidoscópio com o Mind Move. Aí só vou dar mais algumas informações para vocês antes da gente finalizar, tá? Enquanto o caleidoscópio induz os alunos ao transe para abrir a mente subconsciente para a programação, o Mind Move é o novo programa. Toti, vamos postar essa frase, que ela é o resumo desse capítulo. Então, a gente, através do Mind Move, a gente coloca a informação diretamente no subconsciente. Isso é muito poderoso. E através da repetição e das emoções, você estando presente, visualizando, sentindo aquilo todos os dias, quanto maior essa emoção, quanto maior essa sua presença, mais rápido você vai canalizar aquilo para você. Ele conta, gente, relatos dos alunos deles, assim, que manifestaram coisas surreais, tá? Isso não é só, assim, bonito de dizer, parece interessante. Isso dá resultado. Eu espero que depois que a gente puder começar a fazer nossas experiências, nossos eventos presenciais, a gente possa também ter relatos de alunos de vocês contando maravilhas, como já tivemos, né? Como já tivemos pessoas dizendo que, desde que começou a fazer meditação, uma menina falou, curei uma candidíase recorrente, o outro curou não sei o quê, o outro já teve uma pessoa... Teve uma que parou de ter sintomas de lúpus, já está agora buscando a remissão absoluta, mas já parou de ter. Teve uma pessoa aqui... A gente queria até convidar vocês, gente, a ir contando pra gente, tá? Tragam esses depoimentos, que isso é mega importante. Se vocês não quiserem que a gente poste o nome, avisa que a gente tira o nome, mas a gente está com essa proposta de ficar postando lá os depoimentos de quem já está conseguindo acessar o Quantum, de quem já está conseguindo manifestar coisas aí, né? Isso é mega importante para inspirar uns aos outros. Toti, a gente pode postar uma janelinha para o pessoal escrever lá nos nossos stories do Tools, tá? Mas eu esqueci o que eu ia completar a frase, era o que mesmo que eu estava falando? Entrou alguma coisa no... Teve alguma pessoa aqui que falou também que já tinha realizado umas 6 coisas da lista. Verdade, eu lembro. Maravilhoso, você lembra? Enfim, maravilhoso. Deixa eu continuar aqui. Esses padrões... ele fala que o caleidoscópio, né? Sobre o caleidoscópio, ele fala que esses padrões são projetados para driblar as redes perceptivas e os centros associativos do cérebro relacionados a pessoas, coisas, objetos, lugares e tempos conhecidos. Ou seja, aquilo que a gente falou agora. Que a ideia do caleidoscópio é te colocar num transe, entendeu? Tem a ver com a hipnose, né, Kel? Você leva a pessoa para um estado de percepção diferente. Exatamente. Aí ele fala que a canção nostálgica recupera imagens, tempos, lugares, experiências, pessoas, eventos, através da memória associativa, lembrei isso certinho, que quando você sente emoção, ela te conecta, ela ou conecta a energia do seu passado, e que todo o seu estado do ser está no seu passado, também já falei. Ele fala, e que tal se a gente conectasse a energia das suas memórias futuras? Isso aqui que a gente não falou, vamos continuar daqui então. Que tal trazer o futuro à vida da mesma maneira? Isso é muito legal. Que página é essa, Lil? Me perdi aqui um pouco. 243. Tá. Aí ele fala que a gente, dessa forma,
a gente cria memórias de longo prazo do nosso futuro e traz dessa forma esse futuro à vida. Porque, igual quando a gente lembra de alguma coisa e a gente se remete, a gente sente aquelas emoções e sente tudo, a gente está lá, a gente imaginando as coisas do futuro dessa mesma forma, com uma música associada, com nesse estado mental diferenciado e fazendo a repetição, colocando emoção, a gente está lá também. Então a gente vai criar memórias do futuro. Olha que interessante, porque você já pensou numa memória do futuro, né? Parece até contraditório, a gente só tem memória do passado. Mas que tal criar memórias do seu futuro? Porque ele diz que quando você vivencia esse futuro, através dessa técnica, aquilo já aconteceu. Então, o seu futuro meio que está no seu passado, entendeu? Então, você tem uma memória daquilo. Aí ele disse que teve pessoas que falaram assim, ó, olha que legal isso aqui. Como é que foi? Ele falou que tem uma pessoa que falou, aqui ó, falou assim, você não entende, eu estive lá, eu sei que vai acontecer, porque já aconteceu, eu já vivi a experiência. Que as pessoas ficam inebriadas assim nas oficinas deles quando ele passa por quando ele passa essas experiências para as pessoas terem, que elas têm, ele fala que de 1.000 pessoas, de 200 a 300 mais ou menos estão vivendo uma coisa fora do normal. A grande maioria vive uma coisa que já está te encaminhando para esse lugar, mas que muitas pessoas estão tendo experiências divinas, assim. Teve uma mulher que ele contou hoje eu assisti uns, sei lá quantos vídeos do Dr. Joe hoje, e ele falou, era com Vishen Lakhian, que é essa entrevista, depois eu vou te mandar. Ele fala que é tudo em inglês também. Se eu achar ela traduzida, eu coloco. De qualquer forma, eu vou colocar para quem fala inglês. Mas ele falou que teve uma mulher que chegou lá, da Holanda, chegou no fórum dele com câncer já generalizado, com, como é que chama, metástase. E o médico já tinha falado para ela se preparar para morrer, porque não tinha mais o que fazer. Então, naquela situação assim, final, né? E que ele faz essa oficina de 7 dias e que ela teve um momento lá que ela falou que ela sentiu o maior amor da vida dela, que ela conectou de tal jeito, que ela falou que nunca pensou que pudesse sentir uma coisa tão grande e que ela soube que ali naquele momento ela se curou. Olha, eu tô arrepiada. Aí ele falou que não sabia disso, porque ela estava lá no evento com essa situação final, vamos dizer assim, de paciente terminal, né? 2 meses depois, ela foi lá numa outra oficina dele, para contar essa história. Então ele só soube 2 meses depois. Com os exames assim, você nunca teve câncer. Tipo, sem nenhum rastro do câncer. Simplesmente sumiu. E ele fala que essas histórias e muitas outras, ele tem tudo computado, ele tem... Acho que uma menina, eu tenho até que responder depois lá onde eu salvo a live, na minha timeline, ela perguntou sobre os dados científicos e tudo mais. Gente, quem quiser saber essa parte mais científica, eu recomendo que compre o livro, porque aqui no final do livro ele conta tem um tudo. Extra aqui de outra cor, ó, que é branquinho, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é tudo estudo e dados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Fora os estudos de caso, né? Que ele realmente entra em detalhes, as superações incríveis que as pessoas, né? Depoimentos de pessoas, igual a gente está pedindo para vocês trazerem depoimentos de coisas que vocês já estão conseguindo conquistar e mudar na vida de vocês. Ele tem milhões, né, gente? Porque ele já faz isso há anos. Então, assim, é muito interessante. Ele realmente tem no livro com detalhes também. E o mais legal, Kel, é que ele experienciou isso nele, né? Ele teve um acidente sinistro que os médicos disseram que ele não iria nem mais andar. E ele se recuperou através da mente. Ele não fez cirurgia, ele não fez nada. Ele só se recuperou através da mente em 10 semanas. Na 11ª semana, fazendo intensivamente essas visualizações que ele foi criando. Isso foi lá em 1980 e poucos que ele teve esse acidente. Ele fraturou várias vértebras e não sei o quê, um acidente gravíssimo. Tem até no documentário Heal, no Netflix. Isso que eu ia falar, Heal, H-E-A-L, Heal, de cura, tá? Em português deve ser cura o nome, não sei. Mas ele dá esse relato lá. Então ele fala que ele teve o privilégio de ter sido atropelado por um caminhão. Olha que louco, você chegar a falar isso. Porque olha o caminho que ele percorreu depois disso. Ele se curou e pôde curar
quantas outras pessoas? Quer dizer, ele mesmo não curou, ele ajudou outras pessoas a se autocurarem. Então, eu fico pensando que o Dr. Joe está fazendo um trabalho, gente, assim, para a nossa sociedade como um todo, para o nosso mundo, para as nossas descobertas, para quem tem olhos de ver, para quem está buscando, assim, surreal, porque a gente está quebrando muitos paradigmas do que a gente acreditava que era a vida, do nosso potencial, do até onde a gente pode ir. Esse livro, eu vi alguém falando que não gostava da tradução de como se tornar sobrenatural, porque em inglês é becoming supernatural. E sobrenatural em português parece que é uma coisa assim paranormal, meio mística, mas na verdade é como se você se tornasse um super-humano e não um sobre-humano, entendeu? E eu concordo, porque não é que você vai fazer uma coisa assim de quem é sobrenatural, de quem é paranormal, uma coisa de outro mundo, é uma coisa que a gente é capaz, que o nosso corpo tem as ferramentas. Você leu isso que a Margarida falou? Que parece que você leu, acho que você não leu, né? Não. Ela estava justamente falando isso. Aqui em Portugal o livro tem o título de Como se tornar sobre-humano. E você falando, você foi falar justamente do título, né? Tá vendo? Tá ligada no quanto. A gente começa a ficar com a intuição melhor, Essa semana eu tô sinistra, eu tô muito intuitiva, eu tô muito conectada, gente. Tô sinistrona. É buscar uma coisa além do básico, né, gente? Porque isso não é ensinado, infelizmente, nas escolas. Né? Tem gente perguntando por que os médicos tradicionais não aceitam isso. É uma pena, mas é porque, infelizmente, muita gente nem tem acesso a isso mesmo. Ou não tem uma cabeça aberta para buscar, porque hoje em dia isso é uma informação, como a Lila estava falando, já tem pesquisas mostrando aqui, por exemplo, são alterações nos centros de energia depois da meditação, da bênção dos centros de energia, entendeu? Tudo isso já dá para medir hoje em dia, né? Com eletroencefalograma, as ondas teta coerentes, sincronizadas, tem tudo lá. Ele mostra, no fim, é porque a gente aqui na live não é a proposta, né? Nem dá para ficar mostrando, né, os gráficos, mas tem tudo, Aluno entrando em ondas gama só com a respiração, entendeu? Então, às vezes você fica assim, respiração chata, mas tem um propósito, gente. Tudo isso é estudado, tudo isso é comprovado, realmente traz benefícios pra gente e é tudo, né, um estudo aí. A gente tá falando mais da parte prática, a gente está debatendo todos esses ensinamentos, tudo mais, a gente está absorvendo isso junto de vocês. Mas quem tiver interessado no lado científico, aqui no livro tem muitos estudos, e no site dele, drjoedispenza.com, também tem um monte de... Como é que chama aquele negócio de médico? Quando o médico chega a alguma conclusão. Fichas? Não. Não sei. Não sei o que você está falando. Ai, gente, como é que chama isso? Quando eles... Tem cada gráfico incrível. Quando eles postam assim, uma coisa que vira um dado oficial, sabe? Quando vira um dado oficial dos médicos, tem um nome isso. Olha aqui, alterações, por exemplo, na atividade cerebral, só de você ficar lá assistindo o caleidoscópio. Olha aqui. É incrível, gente. Mostra como é que as ondas, né, vão mudando. Tá, entendi. Obrigada, Franciele. Tá. Imagens mostrando a glândula pineal, né, ativada, que é onde está ali a sede da nossa alma, né, a nossa intuição, o nosso eu superior, que a gente está falando, a nossa chispa divina. Então, você realmente mostrando ali que depois de você fazer esse trabalho da respiração, aquele trabalho da respiração que você puxa igual um canudinho lá do centro de energia, traz aqui para cima, para o topo da sua cabeça, lembra? Você está ativando a sua glândula pineal. E ele faz isso lá com os alunos dele e vai mostrando no eletroencefalograma e vai, né, contabilizando aí essas imagens isso, e tal. Exatamente. E nas oficinas dele também, ele acompanha as ondas cerebrais dos alunos, enfim. Gente, procurem no livro ou os artigos científicos, muito obrigada que me ajudou a lembrar a palavra, eu detesto quando eu não lembro, que ele posta também, tá? Vamos seguir, Kelder, vamos postar isso aí ao longo da semana, porque senão a gente não vai acabar esse capítulo. Eu tenho mais 5 pequenos parágrafos, quase frases para ler, só para a gente finalizar, tá? Ele fala assim: se seu corpo é a mente inconsciente, olha o que eu falei de juntar os outros capítulos nesse. Seu corpo é a mente inconsciente e não... seu corpo, presta atenção, gente. Seu corpo é a mente inconsciente e ele não conhece a diferença entre a experiência que cria a emoção e a emoção que você cria apenas com um pensamento. Lembra que a gente falou isso?
Então ele fala, no momento presente, seu corpo começa a acreditar que está vivendo na realidade futura. Como o ambiente sinaliza o gene e emoções são consequências de experiências no ambiente, que a gente falou também, ao acolher as emoções do acontecimento antes da experiência real, você começa a modificar seu corpo para ficar biologicamente alinhado ao futuro no momento presente. Como os genes produzem proteínas e as proteínas são responsáveis pela estrutura e funcionamento do corpo, ele fala isso sempre, seu corpo começa a mudar biologicamente para parecer que seu futuro já está acontecendo. Então, isso aqui, eu acho que a maioria não acompanhou. A gente vai postar resumindo, é para mudar o condicionamento, né? A gente vai postar essa frase inteira para vocês poderem avaliar, ler com calma, refletir. Mas ele está dizendo que o processo que acontece para a gente trazer essa realidade, que não é só uma crendice, não é só assim, vamos mentalizar que vem, não é isso. Existe todo um processo biológico que acontece dentro da gente para a gente se transformar. Não é que a gente vai se transformar só metaforicamente falando, a gente vai se transformar de verdade, o nosso corpo biológico, a nossa mente, o nosso estado de ser, a nossa assinatura eletromagnética. Se você for medir você antes disso ou depois disso, você vai ver que é uma pessoa diferente, entendeu? Isso é muito interessante, porque é científico. E aí ele lembra também da coerência do cérebro e do coração. Ele lembra... Deixa eu só terminar essas 5 coisinhas, que aí a gente comenta o final todo e finaliza. Eu tô preocupada com a hora, já são 8h15. Aí ele fala assim, ele lembra da coerência do cérebro e do coração, que isso criaria uma assinatura eletromagnética mais nítida, né? Criando uma coerência no próprio campo de energia, que a gente já falou também. Aí ele fala para desacelerar as ondas cerebrais, não sei o quê. Aí, peraí, o que mais? Aí ele falou, quanto mais você mantém um futuro vivo com intenção, atenção, energia e amor, mais ele começa a se desenvolver como uma nova realidade. Lembra daquilo que a gente falou, que é do amor, de manter a prática, a repetição com as emoções elevadas, a intenção com as emoções elevadas, que o Mind Move, na verdade, é você projetar a sua intenção, né? Você coloca ali aquelas imagens, aquelas frases, associa com uma música suas intenções. E quando você coloca amor, porque lembra que o coração é o que conecta os dois mundos, ele fala isso também. Quando você coloca amor, mais você começa a trazer, desenvolver essa nova realidade. E aí, para finalizar, ele fala que a gente tem que dimensionar, não só visualizar em 2D. Aí, por isso que ele fala que aquela coisa de visualizar o espaço, o seu corpo no espaço e o espaço em volta do seu corpo, lembra que ele fala disso num outro capítulo lá para trás? Ele diz que tomar consciência do espaço que o corpo ocupa no espaço e também abrir o foco para o espaço em torno do corpo e o espaço que a sala ocupa no espaço, esse é um processo de dimensionar, para você se projetar como uma consciência na cena. Você entende que você não é aquele seu corpo com aqueles sentidos. E a cena ganha vida na sua mente. Ele está te treinando para aprender a ver aquilo em 3D, como se você estivesse de fato experienciando, não apenas visualizando. Aí na live que eu vi hoje, na entrevista, ele fala, eu raramente uso a palavra visualizar. Ele gosta mais de dizer experienciar, entendeu? Então é no 3D, é como se você estivesse vivendo aquilo. Não que visualizar não funcione, super funciona também, mas experienciar é another level, assim, é um outro nível para você realmente fazer o colapso da onda e transformar esses seus sonhos em realidade. E finalizando, ele fala... Posso comentar isso? Quem viu The Secret, né, O Segredo, e que é, na verdade, uma continuação de todo o pensamento do documentário Quem Somos Nós, que é obrigatório, tá, para a vida, para quem quiser realmente praticar isso na vida. Porque aí, quem está pedindo dados científicos lá são os físicos quânticos trazendo milhões de dados, tá? Mas, enfim, quem viu, né, depois do Segredo, tem aquela técnica do visual board, né, que é o quadro visual. A gente fez, lembra? Né? Que eu tenho, meu quadro de visão, meus pacientes fazem quadro de visão, enfim, é muito importante você ter o quadro de visão, você atualizar na sua vida, atualiza o seu, Lil. E aí você pega colagens, enfim, e coloca numa cartolina, um papelzinho, depois a gente pode até fazer um post sobre isso, Toti, me lembra? Porque complementa, né? O Mind Move, ele fala que é uma versão atual, uma versão do século XXI, porque hoje em dia a gente tem internet, tem YouTube, é super fácil pegar lá uma imagem do caleidoscópio, colocar lá, colocar uma trilha sonora, adicionar aquilo, então você vai experienciar
você não precisa só visualizar ali, né? O quadro de visão era muito essa técnica aí, de 2000 e pouco, né? De você visualizar ali aquela realidade. Então, você quer lá o casamento, os filhos, você coloca lá a colagem com aquilo. Você quer o emprego, você quer viajar para não sei onde, você coloca as imagens daquela viagem que você quer, aquelas férias, não sei o que, você quer ganhar mais dinheiro, você coloca lá as notas de dinheiro, cheque assinado com o valor que você quer, enfim, você visualiza aquilo, tá? Isso ajuda a manifestar. Mas assim, você já vê aquilo, já fica ali rindo, e eu ainda coloco no meu quadro de visão, escrevo assim, Enter, faço um botãozinho Enter, e dou o Enter todo dia quando eu vejo, eu quero, eu posso, eu consigo, né? E dá o Enter. Mas assim, o Mind Movie, gente, é um upgrade nesse sentido, de te ajudar a experienciar, porque aí você consegue não ter só aquela visão estática ali, você é dinâmico, né? Primeiro que você induz o transe com o caleidoscópio que vem antes, essas imagens, desses padrões geométricos divinos, né, que a gente estava falando, e depois tem aquela trilha sonora, e você fica lá criando e ouvindo aquelas afirmações positivas ao mesmo tempo, tá? Então a ideia é essa, você vai driblar o seu hardware, né, que é a parte do seu cérebro que está ligada a memórias do passado, que tudo isso ali que a Lila leu nessa primeira frase, estava falando dos condicionamentos, dos vícios químicos que a gente traz, por essas emoções que a gente fica ali preso nelas, ruminando aquelas emoções, aqueles pensamentos antigos, que são basicamente associadas ao nosso mundo conhecido, e que você não consegue ir além, você nem consegue se imaginar fazendo aquela tal viagem. Então, às vezes, você nem tem o passaporte, já visualiza o seu passaporte, ou já visualiza detalhes daquele lugar, ou daquele emprego. E, principalmente, para quem tem dificuldade de visualizar, gente, visualize a sensação final, tá? Visualize como você vai se sentir quando aquilo estiver acontecendo. Você tem dificuldade de visualizar? Imagina você contando para uma pessoa que você ama, que torce para você, tá? Então, isso, ele fala que é muito importante, deixa eu ler essa parte aqui, porque se o seu cérebro não tem a familiaridade com essas imagens, esses pensamentos, essas emoções que a gente está criando lá no Mind Movie, ou no quadro de visão, né? Quando você acessa o seu quantum, né, você não tem familiaridade com esse hardware, essas novas conexões neurais, como é que você vai reconhecer quando você encontrar pessoas que são a ponte para aquilo, aquele novo parceiro, aquele novo emprego, aquela nova casa, e até mesmo aquele novo corpo? Você não vai ter ainda aquela arquitetura neural instalada no seu cérebro. Então você já está adiantando esse processo, criando todas as conexões neurais de quem já é uma pessoa feliz, amada, bem-sucedida, bem remunerada, enfim, o que quer que você esteja plasmando aí na sua vida, tá? Você já vai ter aquele software instalado ali, tá bom? Então é muito importante sentir as emoções para você criar a energia dessa sua realidade futura. O que ele fala aqui, para você reconhecer e confiar nessa experiência de futuro desconhecido quando ela o encontrar. Né? Porque senão você nem reconhece, você não plasmou aquilo, você nem se visualiza naquilo, é o que eu estava falando, né? Aquela pessoa que não consegue nem visualizar na meditação, que ela está lá tão presa ali, tão se achando provavelmente não merecedora, né? Não se achando, não acredita, fica cética, não acredita. Kel, você lembra que eu faço aquelas listas? Sim, eu já até postei no meu canal do YouTube que eu faço umas listas quando eu termino algum namoro, eu sempre... faço um balanço e aí eu faço uma lista de todos os detalhes, com todos os detalhes de tudo que eu quero no meu próximo namorado. E, gente, vem perfeito. Aí o Dr. Joe Dispenza, hoje, nesse capítulo, estava falando isso, né? Que às vezes você não consegue reconhecer que você tem que instalar esse software. É tipo se você tivesse um computador sem ser Mac, e aí eu te mando um documento que é da Apple, e o seu computador não consegue abrir, porque você não tem aquele software instalado. E aí você não consegue reconhecer o arquivo. Então ele diz que isso faz com que você reconheça quando aquilo vier para você. E eu intuitivamente fazia isso e falava para as minhas amigas, eu não acho que é uma simpatia nem nada. Eu fazia isso intuitivamente, mas na minha cabeça aquilo fazia sentido. Eu fazia meio que eu não fazia pensando, eu fazia para aliviar, sei lá. Eu ficava pensando, eu não sei por que eu fazia isso. Mas depois, explicando para as minhas amigas, eu falava, cara, eu acho que você fica mais consciente do que você quer. Porque aí, quando aparecer aquela pessoa, você sabe o que você está buscando, então você vai reconhecer. Eu falava isso para as minhas amigas, e várias amigas fizeram, e deu certo. Convite. Alguém te manda um convite do Zoom, né? E você não tem o aplicativo Zoom instalado. Então é tipo isso, a gente já está aplicando, a gente já está baixando aquele aplicativo do nosso futuro,
que isso, em outras palavras, é você estar se alinhando em termos do seu corpo mesmo, da sua mente, da sua assinatura eletromagnética, com essa realidade futura que você quer atrair, para quando o universo te mandar esse convite do que você quer, você já tem esse aplicativo ali, né? Não tem essa coisa do convite do Zoom, igual a Lila deu exemplo ali, para quem tem Mac ou quem tem sei lá o quê, né? Enfim, você já ter aquele aplicativo baixado, é isso que a gente está fazendo, a gente está treinando a nossa mente para essa realidade futura, tá? Eu acho que isso é muito importante de ter falado. Ele fala que é um gabarito para a realidade física. Acho que isso resume bem, gente. E que o seu corpo acaba seguindo a mente, que a gente já aprendeu isso em outro capítulo, para esse futuro desconhecido, porque é lá que está a sua energia. Onde você coloca a sua atenção é onde está a sua energia. E onde está a sua energia é o que você vai plasmar, né? E aí ele fala, só para completar a parte do coração. Finalmente consegui acabar as 5 coisas que eu queria. Que ele fala, como o amor une todas as coisas, você se liga a esse futuro e ele é atraído para você. Gente, esse capítulo vale muito a pena. Quem está com livro, que eu sei que são muitos de vocês, vale muito a pena ler com calma, praticar, ler os relatos, fazer a meditação que ele propõe no final. Eu salvei, para quem estava, tinha muita gente perguntando aqui onde é que estão esses vídeos do Dr. Joe, já salvei uns 5 que eu achei rapidamente assim no meu canal, lá embaixo nas playlists Meditações. Todos os vídeos do Tools também estão no meu canal, para quem já me segue lá, mas sigam a gente no Tools também, porque a gente quer começar a fazer lives lá, então isso vai fortalecer, porque precisa ter pelo menos 1000 inscritos lá para a gente poder fazer lives. Esses vídeos do Dr. Joe são do Dr. Joe, vocês assistindo mesmo através do meu canal, vocês vão dar view para ele, tá? Não tem nenhum interesse não, só botei ali para facilitar mesmo. Então tá tudo lá resumido, tudo facinho de vocês acharem. Essa lista também do namorado tá lá na playlist Questões da Vida. É um vídeo que eu tô de vermelho, que eu falo sobre essa lista e ela é bem valiosa, viu? É que eu tô namorando já há 8 anos. Você vê que a minha lista foi evoluindo e deu certo. Nem precisei fazer outra já há um tempão. Então, mas vocês podem olhar lá, é bem legal. Tem mais uma novidade, Kel, para dizer que eu vou postar, vou ver se eu posto. É porque hoje eu tenho um compromisso às 9 horas, mas por isso que eu estou um pouco aflita para finalizar também. Mas eu também tenho que finalizar, né? Eu vou postar hoje ou amanhã um novo vídeo lá no meu canal, viu? O pessoal estava pedindo, eu estava muito sem tempo, porque eu estou com 5 projetos em andamento, fora os meus trabalhos em São Paulo, então eu fico enlouquecida, eu faço tudo sozinha, não tenho equipe, é muita loucura. Mas eu achei um vídeo que eu já tinha feito há um tempão, antes do Dr. Joe, e eu fiquei impressionada como que era a hora de postar ele, porque ele fala sobre tudo isso que a gente estudou, só que nas minhas palavras, de uma outra forma, é muito interessante, é sobre as frequências vibracionais. Eu acho que eu vou botar que o título é assim, nós somos energia, mas o que significa isso e como funciona? Porque nesse vídeo eu falo sobre isso. Eu dou algumas dicas práticas de como ficar ligado nessa nossa oscilação de frequência, de energia, e como é que a gente explica isso, né? Enfim, muito interessante. Nos próximos dias já vai estar no ar, vou ver se... Hoje não, mas vou ver se amanhã, ou no máximo depois, eu coloco lá para vocês. Kelzinha, eu também coloquei, finalizar. Gente, deixa eu até aproveitar para falar isso, eu queria agradecer muito a Toti, a nossa anja, ela me ajudou a dar eu nunca divulguei meu canal no YouTube, né, porque eu só colocava lá umas palestras que eu andei fazendo aqui e ali, colocava lá para guardar esse material, e ela me ajudou a dar um formatinho, baixou as lives do Quinta Zen lá, então tá tudo lá também para quem quiser ver. Fiz uma playlist de física quântica e companhia, onde eu coloco uns vídeos que eu gosto, né, de pessoas que eu gosto, assim, falando também sobre os assuntos, vídeos que eu recomendo, inclusive o documentário Quem Somos Nós, tudo tá lá nessa lista. Meditações que eu recomendo, de Ho'oponopono, tem gente aqui perguntando, eu vou fazer ainda também, tá? Quando eu voltar para o Quinta Zen. Mas, enfim, em algum momento, porque eu não quero misturar agora com o trabalho do Dr. Joe nessas meditações, eu pensei em fazer a do coração para limpar o coração com toques de Ho'oponopono, só que eu falei, não quero misturar porque a linha dele é bem outra, né? Então, depois eu vou fazer a minha versão, tá? De também limpar o coração para depois você criar a sua realidade já mais leve. Queremos mais meditações da Kel. Sim, mas lá eu deixo muitas dicas de meditações que eu recomendo, tem meditações minhas passadas que eu já fiz, tem palestras que eu já fiz, a Toti me ajudou, né, Toti? Linda, meu amor. Me ajudou a dar um toquezinho para não ficar muito, assim, bagunçado. Então, eu ainda não comecei a fazer, assim, vídeos para o YouTube, mas vou focar nisso também, assim como a Lila, a gente está se programando, né, tanto nos nossos canais individuais
Então, obrigada por vocês já estarem seguindo a gente, porque eu comecei a ver que tinha gente começando a me seguir, eu falei, gente, tá bagunçado, deixa eu pelo menos arrumar ali o que eu já tenho. Mas vou também tem esse projeto de fazer vídeos para colocar lá no meu canal, além do nosso do tudo. Então, Luz, sigam lá. Fazer. É isso Com aí, certeza. gente. Vamos gente precisa do apoio organizar. de vocês, exatamente, para a gente conseguir crescer, porque o algoritmo entende que é relevante e alcança, porque esse negócio de algoritmo é um saco, gente. A gente às vezes faz o maior esforço para fazer o conteúdo e tudo mais, e ele não distribui, sabe? Então precisa realmente do apoio de vocês. Eu sei que é chato ficar curto, aperte o sininho, compartilhe, curto, mas isso realmente faz a diferença, tá bom? Então, aproveitando, compartilhem essa live com quem vocês acharem que possa gostar. Escrevam aqui quando a gente desligar, eu vou salvar no meu IGTV, escrevam o que vocês acharam, o que foi mais legal, isso também estimula outras pessoas a assistirem. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho de sempre, somos mais de 100 fofuras aqui juntos, muito obrigada mesmo, e nosso encontro está marcado sábado que vem, né, Kel? E fiquem ligados nas nossas próximas postagens nessa semana, falando sobre tudo isso aí que a gente avisou aqui nessa live, tá? A gente vai postar essas coisas, as fotos, os comentários, as enquetes e as datas, enfim. Precisamos da participação de vocês para definir as coisas, inclusive a nossa festa, o nosso encontro das águas. Um beijo, então, para todo mundo. Tchau, Kelzinha. É verdade. Um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Foi delícia mais uma vez. Tchau.